Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o ônus do monopólio. Vamos ver como a gente calcula a perda de peso morto gerada pelo monopólio, tanto graficamente quanto matematicamente. Bora começar? O equilíbrio monopolista não é eficiente de Pareto, ou seja, o monopólio gera uma ineficiência. Agora, será que essa perda de eficiência piora somente o bem-estar dos consumidores ou também dos produtores? E qual será a magnitude dessa perda? Para a gente conseguir responder essas perguntas, vamos precisar comparar dois equilíbrios. O primeiro equilíbrio é o equilíbrio em concorrência perfeita, que resulta numa alocação eficiente de Pareto, que é quando o preço é igual ao custo marginal. E vamos depois ver qual a mudança quando a gente altera para a estrutura de mercado monopólio, que a gente sabe que essa alocação é ineficiente e ela é dada por receita marginal igual a custo marginal e o preço, nesse caso, é maior do que o custo marginal. Então, vamos começar aqui colocando a demanda de mercado linear. A gente também vai colocar a receita marginal e, por último, a gente vai colocar aqui o custo marginal. Então, primeiro vamos encontrar o equilíbrio competitivo. Como é que o equilíbrio competitivo se dá? Ele se dá no ponto em que o preço é igual ao custo marginal, ou seja, no ponto em que a curva de demanda se encontra com a curva de custo marginal. Então, aqui a gente tem a quantidade de equilíbrio em concorrência perfeita e também temos o preço de equilíbrio em concorrência perfeita. Também podemos agora determinar a área que corresponde ao excedente do consumidor e do produtor. A área que está abaixo da curva de demanda e acima do preço do equilíbrio competitivo vai corresponder ao excedente do consumidor. Já a área que está abaixo do preço de equilíbrio em concorrência perfeita e acima da curva de custo marginal, a gente vai ter o excedente do produtor. Agora, como esses excedentes, o excedente do consumidor e do produtor, se altera quando a gente passa para um mercado monopolista? Então, a gente vai analisar se tem alguma alteração no excedente do consumidor e do produtor quando a gente está trabalhando com uma firma monopolista. A firma monopolista, ela maximiza lucro quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, vai ser nesse ponto aqui. Eu desço até lá embaixo no eixo horizontal para encontrar a quantidade de equilíbrio do monopolista. Vou subir até em cima na curva de demanda para encontrar o que? O preço de equilíbrio do monopolista. Agora, o que a gente pode ver aqui? O excedente do consumidor agora é dado pelo quê? Pela área que está abaixo da curva de demanda e acima do preço de equilíbrio do monopolista. Então, com o monopólio, o que a gente percebe? Que o excedente do consumidor diminuiu. Uma parte do excedente do consumidor vai direto para o excedente do produtor e outra parte vai para lugar nenhum. Ou seja, é uma perda para a sociedade. Já o excedente do produtor é dado por essa área aqui. O que a gente pode notar aqui? Que o excedente do produtor aumentou pela área D, mas também diminuiu pela área C. Essa área C também vai corresponder a uma perda para a sociedade, pois ela não vai para lugar nenhum e faz parte da perda de peso morto do monopólio. Então, a perda de peso morto é dado pela área B mais a área C. Essa área B mais C corresponde à perda de eficiência resultante do monopólio. A gente também chama de
perda de peso morto ou ônus do monopólio, que é o custo social da ineficiência do mercado monopolista. Agora que a gente viu graficamente como o monopólio gera perda de peso morto, agora a gente vai calcular isso matematicamente. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então vamos fazer esse exercício aqui. Uma empresa monopolista opera com custo igual a CT igual a Q ao quadrado mais 10Q. Considerando uma demanda de mercado igual a P igual a 130 menos 0,5Q, calcule o ônus do monopolista. Então, antes de a gente esboçar graficamente esses equilíbrios, o equilíbrio de concorrência perfeita e o equilíbrio monopolista, para a gente determinar a área do ônus do monopolista, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a receita marginal e o custo marginal. Então, o custo marginal vai ser o quê? A derivada do custo total em relação a Q. Então, vai ficar 2Q mais 10. Já para calcular a receita marginal, eu preciso antes obter a receita total. O que é receita total? Preço vezes quantidade. Então, receita total vai ser igual a preço. Aqui no preço eu vou substituir ali a demanda de mercado. Então, vai ficar 130 menos 0,5Q vezes Q. Então, receita total igual a 130Q menos 0,5Q ao quadrado. Agora que eu tenho a receita total, eu posso obter a receita marginal. Como é que eu vou fazer isso? Derivando a receita total em relação a Q. Então, vai ficar 130 menos Q. Então, aqui a gente já tem o custo marginal, a receita marginal. Vou apagar isso aqui e já vou deixar ali em cima tudo organizado para vocês. Já coloquei também aqui os eixos para a gente desenhar agora a demanda de mercado, a receita marginal e o custo marginal. Vamos lá. Para esboçar aqui a demanda, eu calculei esses dois interceptos do eixo do P e do eixo do Q e esbocei aqui a demanda de mercado. E para esboçar a receita marginal, eu obtive esse intercepto aqui do eixo do Q e o intercepto do eixo do P é exatamente o mesmo intercepto da demanda de mercado. Então, tá aqui a receita marginal. Então, só falta agora a gente colocar o custo marginal. Para esboçar o custo marginal, eu peguei aqui o intercepto do eixo do P e tracei a reta do custo marginal. Então, para determinar o ônus do monopolista, a gente vai começar pelo equilíbrio competitivo, que é o quê? Preço igual a custo marginal. Então, ali no lugar do preço, o que eu vou fazer? Colocar 130 menos 0,5Q. Eu vou utilizar a minha demanda de mercado. No lugar do custo marginal, vou colocar 2Q mais 10. Então, vai ficar 130. O 10 que está do outro lado, vou jogar aqui para o lado esquerdo, vai ficar menos 10, igual. Esse menos 0,5Q, vou jogar para o outro lado, então vai ficar 2Q mais 0,5Q. Então, vai ficar 2,5Q igual a 120. Q de equilíbrio, o equilíbrio competitivo vai ser igual a 120 dividido por 2,5, que é igual a 48. Para achar o preço de equilíbrio no mercado competitivo, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa quantidade 48 e vou substituir lá na demanda de mercado. Então, vai ficar 130 menos 0,5 vezes 48.
Então, isso aqui vai ser igual a 106. Então, eu tenho aqui a minha quantidade de equilíbrio em concorrência perfeita e o meu preço de equilíbrio em concorrência perfeita. Vamos colocar aqui no gráfico. O preço a gente não vai precisar para calcular o ônus do monopolista. De novo, para a gente fazer mais organizado e abrir mais espaço aqui, vou organizar esse equilíbrio competitivo. E aí, a gente vai partir agora para o equilíbrio do monopolista. Como a gente encontra um equilíbrio de uma firma monopolista igualando a receita marginal ao custo marginal. Então, receita marginal é igual a 130 menos Q. Custo marginal igual a 2Q mais 10. Vou repetir aqui o 130, o 10 que está do lado direito, vou passar para o lado esquerdo, vai ficar menos 10. O menos Q, vou passar para o lado direito, vai ficar 2Q mais Q. Então, vai ficar 3Q igual a 120. Q igual a 120 sobre 3. Então, a quantidade de equilíbrio do monopolista é igual a 40. De novo, para a gente calcular o preço de equilíbrio do monopolista, eu vou pegar essa quantidade de equilíbrio e vou substituir lá na minha demanda de mercado. Então, vai ficar preço igual a 130 menos 0,5 vezes 40. Então, vai ficar 130 menos 20. Então, o preço de equilíbrio do monopolista igual a 110. Então, vou colocar aqui o ponto de equilíbrio do monopolista, a quantidade de equilíbrio do monopolista e subindo até em cima, eu vou encontrar o preço de equilíbrio do monopolista. De novo, para a gente abrir mais espaço, vou organizar isso aqui, vou separar o equilíbrio monopolista e falta a gente obter mais um ponto para a gente calcular o ônus do monopolista, que vai ser esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho a quantidade, mas falta eu calcular ou o custo marginal ou a receita marginal nesse ponto. Eu vou fazer pelo custo marginal, então eu vou fazer custo marginal igual a 2 vezes Q. No que eu vou substituir 40 mais 10. Então, o custo marginal, quando que a quantidade é igual a 40, o custo marginal vai ser igual a 90. Então, vamos também colocar esse ponto que está faltando aqui. Perfeito. E agora, eu consigo determinar a área que corresponde o ônus do monopolista, que é aquele triângulo ali, que está riscadinho em verde. Agora, vamos limpar aqui, só para ficar organizado. E essa área que está aqui em verde, vou fazer aqui maior para a gente entender como a gente vai calcular ela. A área de um triângulo, a gente calcula base vezes altura sobre 2. A primeira coisa é determinar a base. A base vai ser 110 menos 90 vezes a altura. A altura vai ser a diferença entre as quantidades. 48 menos 40. Tudo isso eu vou dividir por 2. Então, isso aqui vai ficar 110 menos 90, 20, vezes 48 menos 40, 8, dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 160 sobre 2, que é igual a 80. Então, o ônus do monopolista, a perda de peso morto, é igual a 80. Então, o ônus do monopolista nesse mercado, a perda de peso morto, é igual a 80. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.